Virtualidade, algo que se impõe à nossa realidade humana por um vírus invisível que faz ficar invisíveis as presenças humanas. O que nos impõe essa virtualidade que está agora como uma condição de existência para o mundo inteiro por conta de um vírus invisível. Um vírus cuja condição não se detecta a presença e impõe a nós que, de fato, não tenhamos presenças uns aos outros. Agora as atividades remotas, aquilo que é feito à distância, cuja imagem é a única coisa que temos das pessoas, imagens e sons, é isso que se coloca numa sociedade pós-moderna, virtual. Nós, com a pandemia, ultrapassamos o tempo e paramos muitos anos adiante, num mundo em que será de tal modo assim, pela virtualidade. Como colocam alguns dos grandes teóricos do século XX e XXI, essa é uma sociedade que se fará nessa condição. E o que se ganha e o que se perde com a virtualidade? Parando para pensar, perceberemos o seguinte: por um lado, a virtualidade encurta certas distâncias, do ponto de vista não concreto, obviamente, mas geograficamente nós nos conectamos com o mundo inteiro pela virtualidade. Reuniões agora podem ser feitas com pessoas em diferentes lugares do mundo, num mesmo momento. Uma presença ausente que se faz e se coloca de tal modo que a gente as sente do ponto de vista virtual. Por um outro lado, nós não mais temos as presenças do ponto de vista concreto. Aquilo que os sentidos captam. Nós teremos a dificuldade enorme do toque, da proximidade, do afeto do ponto de vista do corpo. E talvez seja exatamente isso que nós tenhamos que redefinir, o sentido do corpo. O sentido daquilo que em nós é possível de ser tocado, percebido de um certo modo. Agora, na virtualidade, as coisas tenderão a ser a partir de uma ausência de percepção real e concreta. E nos faremos numa ausência uns dos outros, cujas presenças não serão, do ponto de vista da realidade, presenças corporais a serem tocadas. As presenças virtuais têm um limite. E o limite, de fato, é que quando você quer desligar a câmera e o som, você assim pode fazer e não estar mais presente para os outros. Na presença real não é possível. Não há um botão em que você desconecte. Não há um botão em que você consiga se fazer ausente. Terá que encarar a presença do outro com tudo que ela tem e com tudo que você é. Talvez uma das questões fundamentais de serem pensadas com essa virtualidade é a covardia que nos colocará na relação com o outro e o não enfrentamento das relações concretas e reais como até então temos feito. Desconexos. Quem são esses? Quantos são? Será que há um levantamento de dados de quantas pessoas não têm internet no nosso país e no mundo? Quantas pessoas ficarão desconectadas? E na medida em que estarão desconectadas, estarão presentes e conectadas umas às outras do ponto de vista real e concreto, nas grandes periferias das grandes cidades. E nós isolados em nossas casas. Esse é o futuro e esse é o caminho que nós temos de agora em diante para pensar, e a pandemia nos impõe isso de um modo a pensarmos um futuro que será entre aqueles que estão desconexos concretamente, trancados em suas casas e conectados virtualmente, para fugirmos daqueles que conectados estão do ponto de vista concreto e real, mas com os vírus a serem enfrentados. E essas existências serão assim.
num futuro talvez não tão distante, imposto por vírus que virão, conectados e conectados virtualmente e realmente. Pense nisso.